Meu querido filho, minha querida filha, eu preciso falar com você hoje. Eu precisava que você abrisse esse vídeo, não foi por acaso. Nada do que acontece na sua vida acontece por acaso, e eu quero que você grave isso no fundo do coração antes mesmo de continuar ouvindo o que tenho a dizer. Você chegou até aqui porque existe algo que eu coloquei dentro de você que ainda não se apagou. Uma chama, uma lembrança, um sentimento que você tentou ignorar, que você tentou enterrar debaixo do trabalho, das distrações, das conversas vazias, das noites sem dormir, mas que insiste em voltar toda vez que o mundo fica quieto. Você sente isso, não sente? Aquele nome que aparece na sua mente quando você menos espera, aquele rosto que surge nos seus sonhos, aquela sensação de que tem algo inacabado, algo que ainda não foi dito, algo que ainda não foi vivido. E você se pergunta, será que eu estou inventando isso? Será que sou eu mesmo que não quero largar? Será que isso é fraqueza? Será que eu deveria simplesmente seguir em frente e esquecer? Meu filho amado, minha filha amada, eu vim até você hoje para responder essas perguntas. Eu vim para te dizer o que você precisa ouvir, não o que o mundo costuma falar. Porque o mundo vai te dizer para esquecer, vai te dizer que se foi, acabou, vai te dizer que você precisa se livrar do passado. Mas eu sou Deus, e eu enxergo o que os olhos humanos não enxergam. Eu conheço o fim desde o princípio. Eu conheço cada fio da história que escrevi para você antes mesmo de você nascer. E eu vim te dizer que essa história ainda não acabou. Mas antes de eu te revelar tudo o que preciso te revelar hoje, deixa eu te fazer algumas perguntas. Quantas vezes você se pegou olhando para o telefone, esperando uma mensagem que não vinha? Quantas vezes você foi dormir com aquele peso no peito, aquela sensação de que algo estava errado, que a distância entre vocês dois não deveria existir? Quantas vezes você orou, pediu, chorou e no fundo do seu coração ainda guardou esperança, mesmo quando tudo ao redor dizia que era loucura esperar? Se você respondeu sim para qualquer uma dessas perguntas, então o que eu tenho a dizer hoje é para você. Sente-se, presta atenção, porque eu vou falar sobre destino, vou falar sobre amor, vou falar sobre tempo, vou falar sobre restauração e vou falar sobre o plano que eu tracei para a sua vida antes mesmo que o mundo existisse. Você e essa pessoa ainda têm um destino juntos. Eu disse isso. Não foi a sua emoção, não foi o seu coração carente. Fui eu, o Deus do universo, que estou falando isso sobre a sua história. E eu quero que você entenda por quê, como e o que você precisa fazer agora para que esse destino se cumpra. Você sabia que a maioria das dificuldades financeiras não são culpa sua? Às vezes, é a falta de estratégias certas ou informações que realmente fazem a diferença. A boa notícia é que existe uma forma de mudar isso. E o meu e-book 21 Dias de Provisão e Paz Financeira com Deus foi feito justamente para ajudar pessoas como você a saírem dessa situação. Ele oferece soluções práticas para colocar suas finanças no caminho certo e garantir a paz que você merece. Aproveite que essa edição limitada está disponível e corra para garantir o seu. O link está no comentário fixado. Não perca, meu querido filho, minha querida filha. Desde o início dos tempos, antes que os continentes se separassem, antes que os rios encontrassem seus leitos, antes que os pássaros soubessem o nome do vento, eu já estava tecendo o fio que une a sua alma à alma de certas pessoas. Não é um fio que se vê com os olhos da carne. Não é algo que aparece em nenhuma tela, em nenhuma foto, em nenhum documento. É um fio espiritual, real e poderoso, que atravessa o tempo, a distância, o silêncio e até mesmo a dor. Quando eu criei o ser humano, eu não o criei para viver sozinho. Eu disse isso desde o Gênesis, e essa verdade não mudou com os séculos. Adão tinha todas as coisas no jardim. Tinha frutas,
tinha beleza, tinha a minha presença. Mas havia um vazio que nem mesmo o paraíso conseguia preencher, porque eu criei o coração humano para a conexão. Criei o coração humano para amar e ser amado, para dar e receber, para caminhar lado a lado com alguém que compartilha da mesma jornada. E foi assim que eu criei também a sua história. Você acha que conheceu essa pessoa por acaso? Você acha que foi aleatório o encontro de vocês? Acha que foi coincidência o caminho que os trouxe juntos pela primeira vez? Não, meu filho, não, minha filha. Não existe coincidência no reino de Deus. Cada encontro que acontece na terra já foi planejado nos céus muito antes. Quando Ruth encontrou Boaz no campo, não foi sorte. Quando José reconheceu seus irmãos no Egito, não foi acidente. Quando Davi viu Batseba, quando Pedro caminhou sobre as águas em direção a mim, nada foi ao acaso. Tudo foi parte de um plano maior, de uma narrativa que eu estava escrevendo com cuidado e propósito. O fio que une você a essa pessoa foi colocado por mim. E eu não coloco fios sem intenção. Eu não uno corações por brincadeira. Quando eu permito que duas pessoas se encontrem no nível em que vocês dois se encontraram, quando eu permito que duas almas se reconheçam da forma como a sua alma reconheceu a dessa pessoa, isso não é algo que se descarta. Isso não é algo que se joga fora. Isso é sagrado. E o que é sagrado eu protejo. Mas por que então a distância? Por que então o silêncio? Por que então a dor que você está sentindo agora, se esse fio existe e se ele é real? Meu filho amado, minha filha amada, deixa eu te explicar algo que o mundo não vai te explicar. O fio existe. Mas o fio não é uma corrente, o fio é uma ponte, e toda ponte tem dois lados. E para que a travessia aconteça, os dois lados precisam estar prontos. Os dois lados precisam estar firmes. Os dois lados precisam ter a base certa para suportar o peso do que precisa cruzar. Às vezes, a distância que você está vivendo agora não é o fim da história. É a construção dos alicerces. É o momento em que eu estou trabalhando nos dois lados da ponte ao mesmo tempo, em silêncio, em profundidade, em lugares que nenhum de vocês consegue enxergar por enquanto. Você está sendo preparado de um lado, e essa pessoa está sendo preparada do outro. Eu sei que é difícil esperar quando você não consegue ver o que está acontecendo. Eu sei que a espera dói. Eu sei que o silêncio parece vazio, mas deixa eu te perguntar uma coisa. Você já tentou carregar algo muito pesado antes que seus músculos estivessem prontos para suportar o peso? O resultado seria lesão, dor, fracasso. É por isso que eu trabalho no tempo certo. É por isso que eu preparo antes de unir. É por isso que o fio existe, mas a travessia ainda está sendo construída. E enquanto eu trabalho nos bastidores da sua história, enquanto eu preparo os dois lados dessa ponte com uma precisão que a mente humana não consegue compreender, eu preciso que você faça uma coisa. Confie em mim. Não confie nas aparências. Não confie no silêncio, como se ele fosse a resposta definitiva. Não confie nas circunstâncias como se elas fossem mais poderosas do que o meu plano. Confie em mim, porque o fio que eu coloquei entre vocês dois não se parte com distância, não se dissolve com tempo, não se apaga com silêncio. Ele está lá, vivo e pulsando, esperando o momento em que os dois lados da ponte estejam prontos para a travessia mais bonita das suas vidas. Eu sou o Deus que conhece o fim desde o princípio, e o que eu comecei, eu termino. O que eu prometi, eu cumpro. O que eu teci, nenhuma força humana desfaz. Você e essa pessoa ainda têm um destino juntos. E esse destino está mais próximo do que parece. Escreva nos comentários: eu acredito no meu destino com essa pessoa. Meu querido filho, minha querida filha, eu sei que essa é a pergunta que não sai da sua cabeça. Por quê? Porque se eu sou Deus, se eu sou todo-poderoso, se eu tenho o controle de todas as coisas, por que eu permiti que vocês se afastassem?
Por que eu deixei que a dor entrasse? Por que eu não simplesmente mantive tudo como estava? Ou então trouxe vocês juntos de uma vez, sem toda essa angústia, sem todo esse sofrimento? Meu filho, minha filha, vou ser honesto com você, porque eu te amo demais para te dar o que você quer antes que você esteja pronto para receber. Deixa eu te contar sobre um homem chamado José. Não aquele José que você talvez imagine. Falo do filho de Jacó, o jovem que tinha sonhos grandes demais para o lugar onde estava. Eu dei a José os sonhos. Eu plantei dentro dele a visão do que ele seria. Mas entre o sonho e o cumprimento do sonho, o que aconteceu? Um poço, cativeiro, escravidão, prisão, anos de silêncio, de abandono, de lugar errado, de pessoas erradas, de circunstâncias que pareciam o oposto de tudo o que eu havia prometido. Se você fosse José no fundo daquele poço, o que você pensaria sobre mim? Que eu havia esquecido, que eu havia falhado, que a promessa era mentira, que era melhor desistir? Mas o que aconteceu no final? José chegou ao trono. E quando chegou ao trono, ele tinha algo que nunca teria se a jornada fosse fácil. Ele tinha caráter, ele tinha sabedoria, ele tinha capacidade de perdoar, ele tinha maturidade para governar. Ele estava pronto, e porque estava pronto, a bênção pôde pousar sobre ele sem destruí-lo. Você entende o que estou dizendo? A distância entre você e essa pessoa não foi porque eu me esqueci de vocês. Não foi punição, não foi rejeição, foi preparação. Foi porque eu olhei para o coração de cada um de vocês e vi o que ainda precisava ser trabalhado antes que o reencontro pudesse acontecer sem destruir tudo novamente. Pense comigo. Quantas vezes os relacionamentos humanos se destroem porque as pessoas chegam juntas antes do tempo? Quantas vezes dois corações não curados se unem e, em vez de se complementar, se ferem ainda mais? Quantas vezes o amor que poderia ter sido lindo se tornou um campo de batalha porque nenhum dos dois estava realmente pronto? Eu não quero isso para você. Eu não quero um reencontro que dure 3 meses e exploda em dor. Eu não quero uma reconciliação que repita os mesmos erros. Eu não quero que você e essa pessoa se juntem antes que o solo do coração de cada um esteja fértil o suficiente para sustentar o que vai crescer entre vocês. Por isso, eu permiti a distância. Por isso, eu permiti o silêncio. Por isso, eu permiti que o tempo fizesse o que somente o tempo pode fazer: aprofundar, amadurecer, clarificar, fortalecer. Eu observei você nessa distância. Cada lágrima que você derramou, eu vi. Cada oração que você fez em silêncio, eu ouvi. Cada noite que você ficou acordado com o coração pesado, eu estava lá. E enquanto você passava por esse processo, eu estava usando cada momento para trabalhar dentro de você coisas que você nem percebeu. Você se tornou mais sensível, você se tornou mais paciente, você aprendeu o valor de algo que tem. Você aprendeu que amor não é posse. Você aprendeu que relacionamentos exigem cuidado, atenção, humildade, disposição de crescer. E tudo isso que você aprendeu na dor da distância é exatamente o que vai tornar o que vem a seguir completamente diferente de tudo que foi antes. Essa pessoa também passou por um processo. Talvez você não saiba. Talvez você não veja. Mas eu estou trabalhando nela com a mesma precisão com que estou trabalhando em você. Estou quebrando orgulho. Estou cicatrizando feridas antigas. Estou abrindo olhos para enxergar o que foi perdido. Estou preparando o coração dessa pessoa para te receber de uma forma que nunca aconteceu antes. A distância não foi cruel. A distância foi necessária. E quando você olhar para trás, quando vocês estiverem do outro lado dessa história, vocês vão entender. Vocês vão olhar para esse período e dizer: era necessário, era preparação, era amor. Porque eu só permito o que serve ao plano.
E o plano é lindo. Escreva nos comentários: Senhor, eu confio no seu processo. Meu amado filho, minha amada filha. Vamos falar de algo que muitas vezes as pessoas preferem não encarar, mas que é fundamental para que o que eu tenho planejado para você possa de fato se cumprir. Vamos falar sobre as feridas, sobre as marcas que ficaram, sobre as coisas que aconteceram dentro do relacionamento de vocês, ou talvez antes dele, que precisavam ser tratadas antes que vocês pudessem estar juntos de verdade. Todo mundo carrega feridas. Todo mundo. Não existe ser humano que chegou à fase adulta sem ter sido marcado de alguma forma. Não existe coração que nunca sangrou. E o grande problema não é ter feridas. O grande problema é quando as pessoas entram em relacionamentos sem tratar essas feridas. E então, o relacionamento vira o campo onde a dor antiga vai se expressar, de maneiras que prejudicam o presente e destroem o futuro. Você já percebeu que às vezes você reage de formas que você mesmo não entende? Já percebeu que certos comportamentos nessa pessoa disparam em você algo muito mais intenso do que a situação merecia? Já percebeu que certos padrões se repetem, que certas brigas giram sempre em torno do mesmo ponto, que certas mágoas parecem não passar de verdade? Isso é ferida não tratada. Deixa eu ser mais específico, porque eu te conheço melhor do que você se conhece. Há dentro de você medos que você herdou, medos que você aprendeu na infância, medos que se instalaram em momentos de rejeição ou abandono. E esses medos, quando não são enfrentados e curados, fazem com que você sabote o que de bom existe, fazem com que você empurre para longe justamente o que mais precisa, fazem com que você destrua antes de ser destruído, por precaução, por proteção. E essa pessoa também carrega os seus medos, as suas histórias, as suas marcas. Talvez ela também tenha sido magoada antes. Talvez ela também tenha aprendido que amar dói. Talvez ela também tenha construído muros que parecem ser frios e distantes de fora, mas que por dentro são só o modo que ela encontrou de se proteger da dor que uma vez quase a partiu ao meio. Vocês dois chegaram um para o outro, trazendo o peso das suas histórias. E em algum momento, esse peso foi mais do que o relacionamento conseguiu suportar naquele estágio. Não porque o amor não existia, mas porque as feridas precisavam de cura que nenhum de vocês dois ainda tinha capacidade de dar um ao outro. É aí que eu entrei. Eu não me afasto dos meus filhos quando eles estão feridos. Eu me aproximo, e nessa distância que parece abandono, eu na verdade me aproximei mais do que nunca de cada um de vocês para fazer um trabalho profundo que somente eu sei fazer. Eu sou o Deus que cura, eu sou o médico das almas, eu sou aquele que pega o que está partido e restaura, que pega o que está torto e endireita, que pega o que está morto e ressuscita. Pense no que eu fiz com Jó, pense no quanto ele sofreu. Pense nas feridas que ele carregou, pense nas perguntas que ele fez, no desespero que ele sentiu, na sensação de abandono que ele experimentou. E pense no final da história de Jó. Eu restaurei o dobro de tudo o que havia sido perdido. Porque a restauração de Deus não é pela metade. Quando eu curo completamente. Quando eu restauro em abundância. Então, meu filho, minha filha, enquanto você está nessa distância, enquanto você está nesse silêncio, enquanto você está nessa espera que parece não ter fim, quero que você olhe para dentro. Quero que você não desperdice esse tempo tentando consertar o que está fora. Quero que você me deixe trabalhar no que está dentro. Deixa eu te curar. Deixa eu te mostrar de onde vêm seus medos. Deixa eu te ajudar a entender por que você reage do jeito que reage. Deixa eu arrancar de você as raízes amargas que foram plantadas antes mesmo que você tivesse consciência delas. Deixa eu te ensinar como amar sem perder a si mesmo. Deixa eu te ensinar como se abrir sem ter medo de ser destruído.
Porque quando você chegar ao reencontro, curado, limpo, inteiro, você vai ser capaz de oferecer para essa pessoa algo que nunca conseguiu oferecer antes. A sua versão mais completa, mais saudável, mais madura, mais capaz de amar da forma que o amor foi criado para ser. E quando essa pessoa também chegar ao reencontro com as suas feridas tratadas, com o coração restaurado, com os olhos abertos para enxergar o que tem de precioso na sua vida, aí sim, o que vai se construir entre vocês vai ser diferente. Vai ser sólido, vai ser duradouro, vai ser bonito de um jeito que nenhuma ferida antiga vai conseguir destruir. Eu sou o Deus da cura. E eu estou curando vocês dois ao mesmo tempo, de lados diferentes, para que quando vocês se encontrarem, sejam dois inteiros se encontrando, e não dois partidos tentando se consertar um com o outro. Meu querido filho, minha querida filha, você acha que é acaso quando você abre um vídeo como esse? Você acha que é coincidência quando uma música toca no exato momento em que você está pensando nessa pessoa? Você acha que é sorte quando você sonha com ela de um jeito tão vívido que acorda com o coração acelerado, com a sensação de que ela estava bem ali ao seu lado? Não é acaso, não é coincidência, não é sorte. Sou eu, mandando sinais. Desde sempre eu me comunico com os meus filhos de maneiras que vão além das palavras. Eu falo através dos sonhos, como falei com José e com Daniel. Eu falo através das circunstâncias, como falei com Moisés diante da sarça ardente. Eu falo através de outras pessoas, como falei com Davi por meio do profeta Natã. Eu falo através de uma paz inexplicável ou de uma inquietação que não passa, porque às vezes a minha voz não é um trovão, é um sussurro suave, como foi com Elias na caverna, quando ele estava exausto e com o coração partido. Você tem sentido esses sinais. Deixa eu te descrever o que muitos dos meus filhos relatam quando estão vivendo o que você está vivendo agora. Eles me contam que, de repente, começam a ver o número de nascimento dessa pessoa em lugares aleatórios, que ouvem músicas que eram especiais para eles, que alguém faz uma pergunta ou conta uma história que parece falar diretamente sobre a situação deles, que abrem a Bíblia aleatoriamente e o versículo que leem parece escrito especificamente para o momento que estão vivendo. Esses não são detalhes sem importância. Esses são sinais meus. São a minha forma de dizer: eu ainda estou aqui. Eu ainda estou trabalhando. Você não está sozinho nessa história. A história ainda não acabou, mas eu não estou mandando sinais apenas para você. Eu estou mandando sinais também para essa pessoa. Sim, enquanto você está aqui ouvindo isso, com o coração aberto, com o espírito receptivo, essa pessoa em algum lugar também está recebendo sinais meus. Talvez esteja inquieta sem saber por quê. Talvez esteja pensando em você em momentos inesperados. Talvez esteja sentindo um vazio que ela tenta preencher com outras coisas, mas que não passa. Porque eu falo com os dois lados ao mesmo tempo, porque os dois lados fazem parte do mesmo plano. E o meu plano não é unilateral. O meu plano envolve os dois corações, os dois caminhos, os dois processos, caminhando em paralelo, sendo guiados pela mesma mão, em direção ao mesmo destino. Agora, deixa eu te dizer algo muito importante sobre os sinais. Eles requerem discernimento. Nem toda saudade é um sinal de Deus. Nem todo pensamento é uma instrução divina. Nem toda inquietação é o Espírito Santo falando. É por isso que eu não quero que você haja apenas com base em emoção. Quero que você aprenda a distinguir a voz da saudade da minha voz. A saudade grita, a minha voz sussurra. A saudade diz: vai agora, faz isso agora, manda mensagem agora, não aguenta mais. A minha voz diz: espera, confie, existe timing para tudo. O fruto que amadurece antes da hora nunca é tão doce quanto o que esperou o momento certo.
Por isso, eu estou te pedindo que você aprenda a orar não apenas pedindo, mas ouvindo. Que você crie momentos de silêncio para que a minha voz possa se distinguir do barulho das suas emoções. Que você leia a minha palavra com o coração aberto para receber direção, e não apenas conforto, porque os sinais que eu mando são reais, mas eles precisam ser interpretados com sabedoria, e a sabedoria vem de mim, a quem pede com fé e sem dupla intenção. Os sinais estão lá, você está recebendo, ela está recebendo, e os dois estão sendo guiados, cada um no seu tempo, cada um no seu processo, em direção ao encontro que eu já escrevi no livro do destino de cada um de vocês. Fique atento, ore, discerna, e confie em mim. Escreva nos comentários: eu recebo os sinais de Deus para minha vida, meu amado filho, minha amada filha. Eu sei que uma das coisas mais difíceis nessa espera é não saber o que está acontecendo do outro lado. Você sabe o que está passando em você. Você sente o processo na sua própria vida. Mas essa pessoa, você não consegue ver, não tem acesso. O silêncio entre vocês criou uma barreira de informação que às vezes faz você imaginar os piores cenários, te faz perguntar se ela já seguiu em frente, se ela já esqueceu, se ela já está sendo feliz com outra pessoa. E eu preciso te dizer, você não está enxergando o que eu estou enxergando. Porque do meu ângulo, que é o ângulo de cima, o ângulo que vê o começo e o fim ao mesmo tempo, eu estou vendo algo completamente diferente do que o silêncio parece te mostrar. Eu estou vendo um coração que está sendo trabalhado, uma alma que está sendo moldada, um ser humano que está passando pelo mesmo tipo de processo que você, por caminhos diferentes, com experiências diferentes, mas com o mesmo objetivo: ser preparado para o que está por vir. Deixa eu te contar o que eu costumo fazer nas pessoas que fazem parte dos planos que traço para os meus filhos. Primeiro, eu trabalho no orgulho. O orgulho é um dos maiores inimigos dos relacionamentos. O orgulho é aquele que faz uma pessoa preferir perder o que mais ama do que admitir que errou. O orgulho é aquele que constrói muros de silêncio em vez de pontes de conversa. O orgulho é aquele que diz: não vou ceder, mesmo quando ceder seria a coisa mais sábia, mais amorosa, mais corajosa a fazer. E eu, quando decido preparar alguém para um destino maior, começo quebrando o orgulho. Não de forma cruel, mas de forma real. Eu coloco essa pessoa em situações onde o orgulho não a protege, onde o orgulho só aumenta a dor, e onde a única saída é a humildade. Segundo, eu trabalho na valorização. Muitas vezes, as pessoas só entendem o valor do que têm quando vivem a ausência. É uma verdade que dói, mas é uma verdade que transforma. Essa pessoa, na distância de vocês, pode estar experimentando essa ausência de maneiras que você não imagina. Pode estar olhando para o que a vida ofereceu depois de você e percebendo a diferença. Pode estar sentindo falta, não apenas da sua presença física, mas da qualidade do que vocês tinham juntos, da forma como você a tratava, da segurança que existia, da cumplicidade que não se constrói com qualquer pessoa. Terceiro, eu trabalho no amadurecimento emocional. Eu quero te dizer algo que talvez te surpreenda. Às vezes, as pessoas que parecem frias, que parecem indiferentes, que parecem ter seguido em frente com facilidade, na verdade, são pessoas que simplesmente não sabem como lidar com o que sentem. São pessoas que foram criadas em ambientes onde sentimentos não eram bem-vindos. São pessoas que aprenderam que mostrar emoção é fraqueza. São pessoas que constroem distância emocional não porque não sentem, mas porque não sabem como expressar o que sentem sem se sentir vulneráveis demais. E eu estou trabalhando nisso. Estou quebrando essas defesas, estou ensinando essa pessoa a se fazer vulnerável, a confiar, a se abrir, porque sem isso, qualquer reencontro vai repetir os mesmos padrões. Mas com isso, o reencontro vai ser diferente em um nível que vai surpreender os dois.
Quarto, eu trabalho na revelação. Eu estou mostrando a essa pessoa quem você realmente é. Não quem você foi nos momentos de conflito, não quem você foi nas piores versões de si mesmo, mas quem você é no seu núcleo, no seu coração, na sua essência. Estou lembrando essa pessoa das coisas que faziam vocês rir juntos, dos momentos em que vocês se olhavam e não precisavam de palavras, dos sonhos que compartilhavam, dos planos que faziam, da vida que imaginavam juntos. Estou avivando memórias. Estou acendendo luz em lugares que o orgulho e a dor haviam escurecido. E enquanto eu faço tudo isso nessa pessoa, enquanto eu trabalho nesses 4 pontos e em tantos outros que não teria tempo de descrever aqui, eu te peço uma coisa: não interfira no processo. Não mande mensagens que forcem. Não apareça no momento errado, tentando apressar o que eu estou preparando. Não tome decisões baseadas na ansiedade que vem da espera. Confie que eu sei o que estou fazendo do outro lado. Confie que o silêncio não é vazio. Confie que enquanto você não vê, eu estou agindo. E confie que quando o momento que eu preparei chegar, você vai entender por que a espera era necessária. Eu entendo como é frustrante sentir que, por mais que você se esforce, a situação financeira continua difícil. Mas a boa notícia é que você não está sozinho. Existem formas de organizar suas finanças e dar o primeiro passo para a mudança. E é exatamente isso que o 21 Dias de Provisão e Paz Financeira com Deus traz. Um guia prático e simples para transformar sua relação com o dinheiro. E não se esqueça, a edição limitada está no comentário fixado, então vá lá e garanta o seu antes que acabe. Meu querido filho, minha querida filha, é hora de eu te contar algo que o mundo raramente reconhece, mas que é uma das realidades mais concretas que existem. O que você está vivendo não é apenas um problema humano. Não é apenas uma questão de comunicação, não é apenas uma questão de personalidades incompatíveis ou de timing mal calculado. Existe uma batalha espiritual em torno do que eu planejei para a sua vida. E essa batalha é real, ela é feroz e você precisa estar ciente dela. O inimigo da sua alma, aquele que veio para roubar, matar e destruir, como está escrito na minha palavra, ele conhece o plano que eu tenho para você, não porque ele seja onisciente, porque ele não é, mas porque ele é astuto, porque ele observa os frutos. E quando ele vê que 2 filhos de Deus têm um destino poderoso juntos, um destino que vai gerar família, que vai gerar legado, que vai gerar testemunho, que vai impactar gerações, ele faz de tudo para que esse destino não se cumpra. E como ele age? Ele age através de mal-entendidos que parecem maiores do que são. Ele age através de palavras ditas no momento errado, na hora da raiva, quando nenhum dos dois estava no seu melhor estado. Ele age através de terceiros que plantam mentiras, que distorcem intenções, que exageram conflitos. Ele age através da insegurança de um e do orgulho do outro. Ele age através do cansaço, do desânimo, da sensação de que não vale mais a pena tentar. Você reconhece alguma coisa dessas que eu acabei de descrever? Porque muitas das situações que levaram à distância entre vocês não foram naturais. Foram provocadas, foram amplificadas por uma força que não quer o bem de nenhum dos dois. E quando você olha para o passado com esses olhos, com os olhos do Espírito, você começa a perceber que talvez vocês fossem, em vários momentos, vítimas de algo maior do que conseguiam perceber na época. Isso não significa que não houve erros humanos. Houve, dos 2 lados. E esses erros precisam ser reconhecidos, assumidos e tratados. Mas significa que, junto com os erros humanos, havia também uma influência espiritual que encontrava nas vulnerabilidades de cada um o espaço perfeito para inflar, distorcer e destruir. Por isso, eu quero que você entenda que a guerra que precisa ser travada por esse relacionamento não é contra essa pessoa. Não é uma guerra de argumentos, de quem tem razão, de quem vai ceder primeiro.
A guerra é espiritual, e armas espirituais são as que vencem batalhas espirituais. O que isso significa na prática? Significa orar. Orar pela sua própria proteção. Orar pela proteção dessa pessoa. Orar contra as forças que tentam manter vocês separados. Significa jejuar, se você tem essa prática. Significa louvar mesmo quando não está com vontade, porque o louvor confunde o inimigo, que não sabe o que fazer com um filho de Deus que adora no meio da dor. Significa declarar sobre a sua vida e sobre a vida dessa pessoa o que eu disse na minha palavra, que ninguém pode separar o que Deus uniu. Lembra de Pedro e Paulo na prisão? Eles não tinham como sair pela força humana, mas oraram e louvaram à meia-noite, e eu mandei um terremoto que abriu as portas. Às vezes a sua situação parece uma prisão. Parece que não tem saída. Parece que as portas estão fechadas e os muros são altos demais. Mas quando você ora e quando você louva, eu mando o terremoto. Eu abro o que estava fechado. Eu movo o que parecia imóvel. Não subestime o poder da guerra espiritual travar por esse destino. Não ache que é ingenuidade. Não ache que é exagero. O inimigo não é uma metáfora, é real. E a sua arma também precisa ser real. Ore, declare, confie, lute no Espírito pelo que você sabe que eu coloquei no seu coração. Porque eu estou ao seu lado nessa batalha, e com eu ao seu lado, o inimigo não tem a última palavra. Nunca teve, nunca vai ter. Escreva nos comentários: eu luto em oração pelo que Deus prometeu, meu amado filho, minha amada filha. Existe uma das coisas mais difíceis de aprender no caminho com Deus, e ela tem apenas 3 letras: E-S-P-E-R-A. Esperar. Para uma geração que recebe tudo na velocidade de um clique, que tem acesso imediato a qualquer informação, que pode pedir uma pizza e ela chega em 30 minutos, que pode ouvir qualquer música no exato momento em que quer ouvi-la, esperar parece o pior dos tormentos. Mas meu filho, minha filha, eu preciso te dizer que o tempo de Deus não funciona como o tempo do mundo. E não é porque eu seja lento. Não é porque eu seja indiferente. É porque eu enxergo dimensões que você não enxerga. Eu vejo consequências que você não consegue prever. Eu conheço variáveis que você nem sabe que existem. E com toda essa visão, com toda essa sabedoria, com todo esse amor, eu calibro o momento. Eu escolho a hora. E quando eu digo que a hora chegou, nada mais no universo consegue segurar o que vai acontecer. Pense em Abraão e Sara. Eles esperaram por um filho por décadas. Décadas de sonho adiado, décadas de fé sendo testada, décadas de perguntas sem resposta. E quando Sara já tinha 90 anos, quando o corpo humano dizia que era impossível, que era tarde demais, que a janela havia fechado para sempre, eu abri o ventre de Sara e dei a ela Isaque, o filho da promessa, o filho que carregaria o nome de Abraão por gerações. O filho que seria parte do caminho que levaria até o meu próprio filho, Jesus. Por que eu esperei tanto? Por que não dei o filho antes, quando era biologicamente mais simples, quando Abraão e Sara eram mais jovens, quando a espera era menor? Porque eu queria que, quando Isaque chegasse, não houvesse dúvida de quem havia feito aquilo. Não fosse um filho do esforço humano, fosse o filho da graça divina, fosse um milagre declarado, irrefutável, que falaria por gerações sobre o poder de confiar em mim mesmo quando tudo parece impossível. E o que eu vou fazer por você também vai ser assim. Quando o tempo certo chegar, quando eu mover as peças, quando eu abrir as portas, não vai haver como negar que fui eu. Não vai parecer coincidência. Não vai parecer que aconteceu naturalmente. Vai parecer exatamente o que é. Um milagre orquestrado pelo Deus que conhece o começo e o fim. Mas para chegar nesse momento, você precisa aprender algo que é talvez a lição mais importante da vida de fé. Você precisa aprender a não correr à frente de mim. Não forçar o que ainda não está pronto.
Não manipular circunstâncias tentando antecipar o que eu ainda estou preparando. Não criar versões falsas do que poderia ser antes que o real esteja pronto para acontecer. Porque toda vez que os meus filhos correm à frente de mim, eles criam Ismaéis. Eles criam situações que parecem a solução, mas que depois causam dor, conflito, complicação. Abraão correu à frente de mim com Agar, e o resultado foi uma ferida que reverberou por gerações, não porque Abraão fosse um homem mau, mas porque a impaciência humana quase sempre cria soluções que mais tarde se tornam problemas. Não crie um Ismael por não conseguir esperar pelo seu Isaque. O tempo certo é o meu tempo, e o meu tempo, quando chega, não chega pela metade, chega completo, cheio, transbordando de beleza e de evidência do meu cuidado. Chega de um jeito que você vai olhar para trás e vai entender cada dia de espera como um dia necessário. Vai entender cada silêncio como parte da canção. Vai entender cada lágrima como uma semente que estava sendo regada para florescer na hora certa. Espere. Não com passividade, não cruzando os braços. Espere com oração. Espere com cuidado de si mesmo. Espere crescendo. Espere se tornando a melhor versão de quem você pode ser. Espere construindo a vida que merece viver, com ou sem essa pessoa. Porque quando você constrói uma vida plena, você nunca chega a um relacionamento carente. Você chega a ele pleno, e isso muda tudo. O tempo certo está chegando. Eu prometo. Escreva nos comentários: Senhor, me ensina a esperar no seu tempo. Meu querido filho, minha querida filha, chegamos a um ponto crucial da nossa conversa de hoje, porque tudo o que eu disse até aqui sobre o fio invisível que une dois corações, sobre a razão da distância, sobre as feridas que precisavam ser curadas, sobre os sinais, sobre o processo que essa pessoa está passando, sobre a batalha espiritual, sobre o meu tempo, tudo isso seria incompleto sem essa parte. O que eu preciso que você faça agora? Porque a fé sem obras é morta. Confiar em mim não é passividade, não é esperar sentado, esperando que as coisas caiam do céu sem nenhuma participação da sua parte. Confiar em mim é agir nas coisas que estão ao seu alcance, enquanto descansa nas coisas que estão além do seu alcance. É trabalhar no seu jardim enquanto eu faço chover. Então, vou ser muito direto com você sobre o que preciso que você faça agora, não amanhã. Não quando você se sentir melhor, não quando a situação melhorar. Agora, porque o agora é o único momento que você tem garantido, e o que você faz agora vai moldar o que acontece depois. Primeiro, eu preciso que você pare de viver o luto do que foi como se o que foi fosse tudo o que existe. Eu preciso que você pare de romantizar o passado a ponto de não conseguir enxergar o presente. Saudade é normal. Saudade faz parte do processo. Mas saudade que vira prisão, saudade que te impede de cuidar de você mesmo, saudade que te paralisa na cama com o coração partido, essa saudade você precisa me entregar. Porque eu não te fiz para viver parado no que foi. Eu te fiz para caminhar em direção ao que vem. Segundo, eu preciso que você trabalhe na sua cura de verdade, não superficialmente. Não só fingindo estar bem nas redes sociais enquanto por dentro está despedaçado, de verdade. Isso pode significar buscar acompanhamento, conversar com pessoas de confiança, passar mais tempo comigo em oração e leitura da minha palavra, afastar-se de situações e pessoas que alimentam o que precisa ser curado. A cura real exige intenção e coragem. Mas ela é possível. Eu sou o Deus que cura e eu já comecei esse trabalho em você. Preciso que você seja um parceiro nesse processo. Terceiro, eu preciso que você pare de tomar decisões sobre esse relacionamento baseado apenas em emoção.
As emoções são reais, as emoções são válidas, mas as emoções não são guias confiáveis quando estão no auge da dor ou da saudade. Quando você está no fundo do poço da saudade, não é o momento de mandar aquela mensagem às 2 da manhã. Não é o momento de aparecer sem aviso. Não é o momento de fazer gestos desesperados que depois você vai se arrepender. Ore primeiro. Traga para mim antes de trazer para a pessoa. Me pergunte antes de agir, porque eu vou te orientar. Eu vou te dizer o que fazer e quando fazer, se você me der espaço para isso. Quarto, e isso é fundamental, eu preciso que você cuide da sua vida, da sua carreira, da sua saúde, das suas amizades, dos seus sonhos. Preciso que você não coloque a sua vida em pausa esperando por essa pessoa. Porque a vida em pausa não é atraente. A vida em pausa não cresce. A vida em pausa é um estagnante, e eu não te criei para a estagnação. Te criei para o crescimento, para o florescimento, para a abundância em todas as áreas. Quando você cuida da sua vida, duas coisas acontecem. A primeira, você se torna uma pessoa mais completa, mais atraente, mais segura, mais pronta para o que vem. A segunda, você manda para o universo espiritual uma mensagem de confiança em mim. Uma mensagem de que você acredita que o bom está vindo, que o futuro é promissor e que você está se preparando para recebê-lo. E isso, meu filho, minha filha, esse tipo de confiança ativa o que está dormindo, move o que estava parado, acelera o processo. Quinto, eu preciso que você ore pela essa pessoa sem amarras. Não ore pedindo que ela apareça no seu celular amanhã. Ore genuinamente pelo bem dela, pela cura dela, pela felicidade dela, pela proteção dela. Ore sem agenda. Ore como alguém que realmente ama, não como alguém que quer apenas o que essa pessoa pode trazer de volta para a sua vida. Esse tipo de oração desinteressada, genuína, cheia de amor real, é a mais poderosa que existe, porque ela não vem do ego, ela vem do coração. E eu respondo ao coração: faça essas coisas. Comece hoje, comece agora. Cada passo que você dá em direção a quem você precisa ser é um passo que traz o destino de vocês mais perto. Meu amado filho, minha amada filha, eu quero falar com você sobre algo muito sério agora. Algo que vai exigir que você abra o seu coração completamente. Porque eu vou te falar sobre promessas. As minhas promessas. Eu nunca prometo o que não vou cumprir. Essa é uma das características que me diferencia de tudo e de todos. Os homens prometem e falham. As circunstâncias prometem e mudam. As emoções prometem e passam. Mas quando eu falo, o que eu falo acontece. Quando eu prometo, a promessa se cumpre. Não porque eu seja uma máquina sem sentimento, mas porque eu sou fiel por natureza. Fidelidade é quem eu sou, não apenas o que eu faço. E sobre o amor da sua vida, sobre essa pessoa que está no centro da sua história agora, eu fiz uma promessa. Não estou falando de uma promessa genérica. Estou falando de uma promessa específica, plantada no fundo do seu coração, que é aquela sensação que você tem de que isso não está acabado. Aquela certeza que apareça por baixo de toda a dúvida, por baixo de toda a dor, por baixo de todo o medo, que diz: existe algo aqui que ainda não se completou. Essa sensação não é ilusão. Essa sensação sou eu, cumprindo a promessa de te orientar, de te guiar, de te mostrar o caminho mesmo quando o caminho não está visível. Deixa eu te falar sobre a promessa que fiz em relação ao amor. Na minha palavra, em Jeremias 29:11, eu disse que tenho planos de dar a você um futuro e uma esperança. Não um futuro genérico, um futuro, o seu futuro, específico, cuidadosamente planejado, desenhado com atenção para cada detalhe da sua história, dos seus sonhos, das suas necessidades, dos seus propósitos. Esse futuro inclui companhia. Esse futuro inclui amor. Esse futuro inclui alguém com quem dividir a jornada. Porque eu mesmo disse que não é bom o homem estar só.
Isso não mudou. E quando eu vejo em você o desejo de compartilhar a vida com essa pessoa específica, quando eu olho para o fio que coloquei entre vocês, quando eu enxergo o destino que tracei antes mesmo que vocês nascessem, eu renovo a promessa. O que eu comecei, eu termino. Mas preciso que você entenda o que é uma promessa de Deus. Uma promessa minha não é uma garantia de que vai ser fácil. Não é uma garantia de que vai ser rápido. Não é uma garantia de que vai ser do jeito que você imaginou. A promessa é sobre o resultado, sobre o destino, sobre onde você vai chegar. O caminho até lá pode ter curvas, pode ter subidas, pode ter momentos em que você não consegue ver o que está à frente. Pense em Davi. Eu prometi a ele que ele seria rei de Israel. Mas entre a unção de Samuel e o trono, o que houve? Golias. Saul perseguindo Davi pelo deserto, anos de fuga, anos de espera em cavernas, momentos em que parecia que a promessa havia morrido, mas eu nunca esqueci. E quando o momento chegou, Davi chegou ao trono, porque a promessa não falha. A promessa que fiz sobre o amor da sua vida está da mesma forma. Pode parecer que ela está demorando. Pode parecer que houve um desvio no caminho. Pode parecer que as circunstâncias são contra o que você espera, mas a promessa está viva, ela está ativa, ela está sendo cumprida em tempo real, nos bastidores da sua história, em lugares que você ainda não consegue ver. E eu preciso que você trate a promessa como uma semente, não como uma planta já crescida. Uma semente exige que você a coloque na terra, que a regue, que cuide do solo, que a proteja das pragas, que espere com paciência a germinação. Você não cava a semente toda hora para ver se está crescendo. Você confia no processo da natureza que eu crisei. Você confia que o que plantou vai brotar no tempo certo. Trate a promessa assim. Plante na oração. Regue na confiança. Cuide do solo do seu próprio coração. Proteja do que tenta destruir. E espere, porque o que está plantado em terra de Deus não morre. Ele brota, ele floresce, ele dá fruto em abundância. Eu fiz uma promessa sobre esse amor e eu cumpro o que prometo. Escreva nos comentários, as promessas de Deus são reais na minha vida. Meu querido filho, minha querida filha, chegamos ao coração do que eu precisava te dizer hoje. E antes de eu continuar, antes de eu pronunciar cada palavra que está guardada no meu coração para você nesse momento, eu preciso que você faça algo. Eu preciso que você pare por um segundo, que você afaste o barulho da sua cabeça, que você coloque a mão no peito e sinta o seu coração batendo. Sente aquele batimento, aquele ritmo constante, fiel, que continua mesmo quando você está com medo, mesmo quando você está exausto, mesmo quando você já não tem mais forças de esperar. Esse coração bate porque eu sustento, porque eu permito, porque eu escolhi te manter de pé, até o dia em que tudo o que prometi se cumprir diante dos seus olhos. E esse dia está mais próximo do que você imagina. Chegamos ao capítulo mais importante dessa conversa. O capítulo sobre o reencontro. Não o reencontro que você imaginou. Não o reencontro que você planejou na cabeça nas noites em que não conseguia dormir. O reencontro que eu escrevi. O reencontro que existe no livro eterno da sua vida, traçado com a minha própria mão. Antes mesmo que o mundo fosse criado, antes mesmo que você desse o primeiro choro ao nascer, antes mesmo que você e essa pessoa se vissem pela primeira vez. Eu quero que você entenda, de forma profunda e real, o que significa dizer que esse reencontro já está escrito, porque não é uma expressão bonita. Não é uma metáfora para te animar. É uma realidade espiritual que tem peso, que tem substância, que tem poder. No meu reino, o que é decretado nos céus não pode ser desfeito na terra por nenhuma força, por nenhuma circunstância, por nenhuma decisão humana, por nenhum erro que já foi cometido, por nenhum silêncio que durou tempo demais. O que eu escrevo
permanece. Deixa eu te contar algo sobre como eu escrevo as histórias dos meus filhos. Quando eu crio uma alma, quando eu sopro vida em um ser humano, eu não crio ao acaso. Cada pessoa que eu crio tem um propósito específico, um destino delineado, uma jornada que foi pensada com cuidado antes de começar. E dentro dessa jornada, eu coloco conexões. Coloco pessoas que vão cruzar o caminho dessa alma, de maneiras que vão transformá-la, que vão lapidá-la, que vão revelar partes dela que nunca teriam sido reveladas de nenhuma outra forma. Você foi criado com um propósito, e essa pessoa que está no centro da sua história, agora também foi criada com um propósito. E eu, que enxergo tudo de cima, que conheço os dois de forma completa e profunda, que sei de onde cada um veio e para onde cada um vai, eu vi a convergência dos dois propósitos. Vi que quando os dois se encontrarem de verdade, quando a união de vocês for completa, o que vai ser gerado vai ser maior do que a soma das partes. Vai ser algo que nenhum dos dois conseguiria alcançar sozinho. É por isso que o reencontro está escrito, não apenas pelo sentimento que existe entre vocês, não apenas pela saudade, não apenas pelo fio invisível que eu coloquei, mas porque o destino conjunto de vocês tem um propósito que transcende o pessoal, tem um impacto que alcança outras pessoas, tem um testemunho que vai fortalecer a fé de quem está ao redor. Quando Ruth seguiu Noemim de volta para Belém, ela não sabia o que estava fazendo em termos humanos. Ela estava abandonando a terra natal, o conforto do que conhecia, a segurança do familiar, para seguir uma sogra viúva para uma terra estrangeira. Do ponto de vista humano, era a escolha menos racional, mas Ruth agiu por algo que ia além da razão. E eu, que via o final desde o princípio, guiei cada passo de Ruth até o campo de Boaz. E daquele encontro, daquela obediência, daquele fidelidade que pareceu loucura para o mundo, saiu uma linhagem que levou ao rei Davi, e de Davi ao meu próprio filho. O que parece pequeno nos seus olhos tem implicações eternas nos meus. O reencontro de vocês tem implicações eternas. Agora deixa eu te descrever esse reencontro, não em termos vagos. Quero que você feche os olhos depois de ouvir isso e veja na imaginação o que eu estou prestes a pintar para você com palavras. O reencontro não vai começar com um grande gesto dramático. Vai começar com algo pequeno, uma mensagem, um cruzar de caminhos que vai parecer casual, mas que foi orquestrado por mim com uma precisão que nenhum ser humano seria capaz de calcular. Vai ser um momento onde os dois vão sentir ao mesmo tempo. Esse momento já estava esperando por mim. E quando os olhos de vocês se encontrarem, vai haver um reconhecimento que vai além do físico, vai além do tempo que passou. Vai ser a alma de um reconhecendo a alma do outro, de uma forma diferente de todas as outras vezes que se olharam antes, porque os dois vão chegar àquele momento diferentes, mais profundos, mais inteiros, mais conscientes. Você vai olhar para essa pessoa e ver o que o processo fez nela. Vai ver a maturidade que não estava ali antes. Vai ver uma suavidade nos olhos que antes eram duros de orgulho ou de medo. Vai ver alguém que passou pelo fogo e que, ao invés de ser consumido, foi purificado. E essa pessoa vai te olhar e ver a mesma coisa em você. Vai ver alguém que cresceu, que amadureceu, que foi moldado pela espera em algo mais completo, mais gentil, mais profundo do que era antes. E naquele momento, as palavras que por tanto tempo ficaram presas, as palavras que precisavam ser ditas, mas que nunca encontraram o momento certo, vão fluir. Não de forma ensaiada, não de forma calculada. Com a naturalidade de quem finalmente está no lugar certo, na hora certa, com a pessoa certa, dizendo o que deveria ter sido dito há muito tempo. Haverá perdão nesse reencontro. Perdão real, não de boca, mas de coração.
O tipo de perdão que só é possível quando a pessoa passou por um processo de cura genuíno. O tipo de perdão que não guarda ressentimento escondido, que não usa o passado como arma, que olha para o que foi, reconhece a dor, reconhece os erros e ainda assim diz: escolho seguir em frente com você. Escolho construir algo novo. Escolho acreditar que o que vem é melhor do que o que foi. E depois do reencontro, meu filho, minha filha, o que eu vejo é ainda mais lindo do que o próprio reencontro. Eu vejo os dois construindo, não com pressa, não com o tipo de urgência ansiosa que às vezes acompanhou os momentos de vocês antes. Com calma, com intenção, com cuidado. Construindo conversas honestas onde antes havia silêncio ou conflito. Construindo confiança onde antes havia dúvida. Construindo uma vida compartilhada onde antes havia apenas dois caminhos separados que se cruzavam sem realmente se unir. Eu vejo uma casa que vai ser um lar, não apenas 4 paredes. Um lar, um lugar onde a paz de Deus mora, um lugar onde a presença de Deus é bem-vinda. Um lugar onde as pessoas de fora entram e sentem algo diferente, uma leveza, uma alegria, uma segurança, e não sabem exatamente de onde vem, mas eu sei. Vem de mim, e habitando no centro daquele lar porque 2 corações, que me honraram na espera, me convidaram para habitar na chegada. Eu vejo os planos que vocês vão fazer juntos, os sonhos que vão compartilhar, as risadas que vão surgir das coisas mais simples. Porque quando 2 corações estão realmente alinhados, a alegria não precisa de grandes motivos. Uma refeição juntos pode ser mais feliz do que qualquer festa. Uma conversa simples à noite pode valer mais do que qualquer viagem cara. Porque a felicidade que eu dou não depende de circunstâncias. Ela vem de dentro. E quando 2 interiores curados e cheios de mim se encontram, o que transborda é alegria genuína, daquele tipo que o mundo não dá e não pode tirar. Eu vejo o testemunho de vocês. O dia em que alguém vai chegar até vocês e dizer: como é que vocês chegaram até aqui? Como é que vocês superaram o que superaram? Como é que a história de vocês, que parecia terminada, recomeçou de um jeito tão bonito? E vocês vão ter uma resposta que não vai envolver estratégia humana, que não vai envolver técnica de relacionamento, que não vai envolver nenhum mérito próprio. Vocês vão dizer: foi Deus, só podia ser Deus. Porque no nosso caminho humano, nós não chegávamos até aqui. Mas Deus escreveu essa história, e Deus sempre cumpre o que escreve. E esse testemunho vai fortalecer outras pessoas. Vai chegar nos ouvidos de filhos e filhas meus que estão no meio da espera, que estão no meio da dor, que estão a ponto de desistir. E a história de vocês vai ser a âncora que vai segurar o coração dessas pessoas quando elas quase afundam. A história de vocês vai ser a prova viva de que eu sou real, de que eu ajo, de que eu restauro. De que o que eu prometo se cumpre. Mas meu filho, minha filha, preciso ser honesto com você sobre uma coisa. Para que tudo isso que eu descrevi se cumpra, precisa existir da sua parte uma escolha diária. Uma escolha de continuar crendo mesmo quando a emoção diz que é loucura. Uma escolha de continuar orando mesmo quando o silêncio parece resposta. Uma escolha de continuar crescendo mesmo quando cansa. Uma escolha de continuar confiando em mim mesmo, quando meu timing parece eterno demais para a pressa humana. Essa escolha não é fácil. Eu sei. Não estou te pedindo o que é fácil. Estou te pedindo o que é possível. E é possível porque não é na sua força. É na minha. A Bíblia diz que tudo posso naquele que me fortalece. E esse tudo inclui esperar quando o coração está cansado. Inclui confiar quando a mente quer duvidar. Inclui agir com fé quando as circunstâncias pedem reação de medo. Eu fortaleço quem me busca, e você me buscou hoje. Ao abrir esse vídeo, ao ouvir até aqui, você me buscou.
E eu estou aqui, estou te fortalecendo agora mesmo, nesse exato momento, enquanto você ouve essas palavras. Estou colocando dentro de você algo que vai além da emoção que você sente agora. Estou colocando uma certeza, uma firmeza, um alicerce que vai sustentar a sua fé nos dias em que a espera apertar mais forte. Guarda no coração o que dissemos hoje. Guarda o reencontro como realidade, não como sonho. Guarda a promessa como certeza, não como possibilidade. Guarda o processo como preparação, não como punição. E guarda acima de tudo essa verdade. Eu te amo. Amo essa pessoa. E o amor de Deus não abandona, não esquece, não falha. O reencontro está escrito no livro da sua vida, escrito com a tinta do amor eterno de um pai que não comete erros. E o que está escrito por mim, nenhuma força do céu, da terra ou do inferno apaga. Acredite, espere, confie e prepare-se para a história mais linda que você já viveu, porque ela está chegando. Se você chegou até aqui, sabe que não é fácil lidar com os desafios financeiros, mas quero que saiba que há uma solução ao seu alcance. O 21 Dias de Provisão e Paz Financeira com Deus é mais do que um livro, é um passo a passo para colocar sua vida financeira no rumo certo. São 21 dias de estratégias práticas e eficazes para trazer paz e prosperidade para a sua vida. Não perca essa chance de mudar sua realidade. Aproveite que a edição limitada está disponível no comentário fixado. Corre lá e garanta a sua. Escreva nos comentários: eu recebo o reencontro que Deus escreveu para mim. Meu querido filho, minha querida filha, chegamos ao coração do que eu precisava te dizer hoje. E antes de eu continuar, antes de eu pronunciar cada palavra que está guardada no meu coração para você nesse momento, eu preciso que você faça algo. Eu preciso que você pare por um segundo, que você afaste o barulho da sua cabeça, que você coloque a mão no peito e sinta o seu coração batendo. Sente aquele batimento, aquele ritmo constante, fiel, que continua mesmo quando você está com medo, mesmo quando você está exausto, mesmo quando você já não tem mais forças de esperar. Esse coração bate porque eu sustento, porque eu permito, porque eu escolhi te manter de pé até o dia em que tudo o que prometi se cumprir diante dos seus olhos. E esse dia está mais próximo do que você imagina. Chegamos ao capítulo mais importante dessa conversa. O capítulo sobre o reencontro. Não o reencontro que você imaginou, não o reencontro que você planejou na cabeça nas noites em que não conseguia dormir. O reencontro que eu escrevi. O reencontro que existe no livro eterno da sua vida, traçado com a minha própria mão, antes mesmo que o mundo fosse criado, antes mesmo que você desse o primeiro choro ao nascer, antes mesmo que você e essa pessoa se vissem pela primeira vez. Eu quero que você entenda, de forma profunda e real, o que significa dizer que esse reencontro já está escrito. Porque não é uma expressão bonita, não é uma metáfora para te animar. É uma realidade espiritual que tem peso, que tem substância, que tem poder. No meu reino, o que é decretado nos céus não pode ser desfeito na terra por nenhuma força, por nenhuma circunstância, por nenhuma decisão humana, por nenhum erro que já foi cometido, por nenhum silêncio que durou tempo demais. O que eu escrevo permanece. Deixa eu te contar algo sobre como eu escrevo as histórias dos meus filhos. Quando eu crio uma alma, quando eu sopro vida em um ser humano, eu não crio ao acaso. Cada pessoa que eu crio tem um propósito específico, um destino delineado, uma jornada que foi pensada com cuidado antes de começar. E dentro dessa jornada, eu coloco conexões. Coloco pessoas que vão cruzar o caminho dessa alma, de maneiras que vão transformá-la, que vão lapidá-la, que vão revelar partes dela que nunca teriam sido reveladas de nenhuma outra forma. Você foi criado com um propósito.
E essa pessoa que está no centro da sua história agora também foi criada com um propósito. E eu, que enxergo tudo de cima, que conheço os dois de forma completa e profunda, que sei de onde cada um veio e para onde cada um vai, eu vi a convergência dos dois propósitos. Vi que quando os dois se encontrarem de verdade, quando a união de vocês for completa, o que vai ser gerado vai ser maior do que a soma das partes. Vai ser algo que nenhum dos dois conseguiria alcançar sozinho. É por isso que o reencontro está escrito, não apenas pelo sentimento que existe entre vocês, não apenas pela saudade, não apenas pelo fio invisível que eu coloquei, mas porque o destino conjunto de vocês tem um propósito que transcende o pessoal, tem um impacto que alcança outras pessoas, tem um testemunho que vai fortalecer a fé de quem está ao redor. Quando Ruth seguiu Noemi de volta para Belém, ela não sabia o que estava fazendo em termos humanos. Ela estava abandonando a terra natal, o conforto do que conhecia, a segurança do familiar, para seguir uma sogra viúva para uma terra estrangeira. Do ponto de vista humano, era a escolha menos racional, mas Ruth agiu por algo que ia além da razão. E eu, que via o final desde o princípio, guiei cada passo de Ruth até o campo de Boaz. E daquele encontro, daquela obediência, daquele fidelidade que pareceu loucura para o mundo, saiu uma linhagem que levou ao rei Davi, e de Davi ao meu próprio filho. O que parece pequeno nos seus olhos tem implicações eternas nos meus. O reencontro de vocês tem implicações eternas. Agora deixa eu te descrever esse reencontro, não em termos vagos. Quero que você feche os olhos depois de ouvir isso e veja na imaginação o que eu estou prestes a pintar para você com palavras. O reencontro não vai começar com um grande gesto dramático. Vai começar com algo pequeno, uma mensagem. Um cruzar de caminhos que vai parecer casual, mas que foi orquestrado por mim com uma precisão que nenhum ser humano seria capaz de calcular. Vai ser um momento onde os dois vão sentir ao mesmo tempo. Esse momento já estava esperando por mim. E quando os olhos de vocês se encontrarem, vai haver um reconhecimento que vai além do físico, vai além do tempo que passou. Vai ser a alma de um reconhecendo a alma do outro de uma forma diferente de todas as outras vezes que se olharam antes. Porque os dois vão chegar àquele momento diferentes, mais profundos, mais inteiros, mais conscientes. Você vai olhar para essa pessoa e ver o que o processo fez nela. Vai ver a maturidade que não estava ali antes. Vai ver uma suavidade nos olhos que antes eram duros de orgulho ou de medo. Vai ver alguém que passou pelo fogo e que, ao invés de ser consumido, foi purificado. E essa pessoa vai te olhar e ver a mesma coisa em você. Vai ver alguém que cresceu, que amadureceu, que foi moldado pela espera em algo mais completo, mais gentil, mais profundo do que era antes. E naquele momento, as palavras que por tanto tempo ficaram presas, as palavras que precisavam ser ditas, mas que nunca encontraram o momento certo, vão fluir. Não de forma ensaiada, não de forma calculada, com a naturalidade de quem finalmente está no lugar certo, na hora certa, com a pessoa certa, dizendo o que deveria ter sido dito há muito tempo. Haverá perdão nesse reencontro, perdão real, não de boca, mas de coração. O tipo de perdão que só é possível quando a pessoa passou por um processo de cura genuíno. O tipo de perdão que não guarda ressentimento escondido, que não usa o passado como arma, que olha para o que foi, reconhece a dor, reconhece os erros e ainda assim diz: escolho seguir em frente com você. Escolho construir algo novo. Escolho acreditar que o que vem é melhor do que o que foi. E depois do reencontro, meu filho, minha filha, o que eu vejo é ainda mais lindo do que o próprio reencontro. Eu vejo os dois construindo, não com pressa,
não com o tipo de urgência ansiosa que às vezes acompanhou os momentos de vocês antes. Com calma, com intenção, com cuidado, construindo conversas honestas onde antes havia silêncio ou conflito, construindo confiança onde antes havia dúvida, construindo uma vida compartilhada onde antes havia apenas dois caminhos separados que se cruzavam sem realmente se unir. Eu vejo uma casa que vai ser um lar, não apenas quatro paredes. Um lar, um lugar onde a paz de Deus mora, um lugar onde a presença de Deus é bem-vinda, um lugar onde as pessoas de fora entram e sentem algo diferente, uma leveza, uma alegria, uma segurança, e não sabem exatamente de onde vem, mas eu sei. Vem de mim, habitando no centro daquele lar, porque dois corações que me honraram na espera me convidaram para habitar na chegada. Eu vejo os planos que vocês vão fazer juntos, os sonhos que vão compartilhar, as risadas que vão surgir das coisas mais simples, porque quando dois corações estão realmente alinhados, a alegria não precisa de grandes motivos. Uma refeição juntos pode ser mais feliz do que qualquer festa. Uma conversa simples à noite pode valer mais do que qualquer viagem cara. Porque a felicidade que eu dou não depende de circunstâncias, ela vem de dentro. E quando dois interiores curados e cheios de mim se encontram, o que transborda é alegria genuína, daquele tipo que o mundo não dá e não pode tirar. Eu vejo o testemunho de vocês, o dia em que alguém vai chegar até vocês e dizer: como é que vocês chegaram até aqui? Como é que vocês superaram o que superaram? Como é que a história de vocês que parecia terminada recomeçou de um jeito tão bonito? E vocês vão ter uma resposta que não vai envolver estratégia humana, que não vai envolver técnica de relacionamento, que não vai envolver nenhum mérito próprio. Vocês vão dizer: foi Deus, só podia ser Deus, porque no nosso caminho humano nós não chegávamos até aqui. Mas Deus escreveu essa história, e Deus sempre cumpre o que escreve. E esse testemunho vai fortalecer outras pessoas. Vai chegar nos ouvidos de filhos e filhas meus que estão no meio da espera, que estão no meio da dor, que estão a ponto de desistir. E a história de vocês vai ser a âncora que vai segurar o coração dessas pessoas quando elas quase afundam. A história de vocês vai ser a prova viva de que eu sou real, de que eu ajo, de que eu restauro, de que o que eu prometo se cumpre. Mas meu filho, minha filha, preciso ser honesto com você sobre uma coisa. Para que tudo isso que eu descrevi se cumpra, precisa existir da sua parte uma escolha diária. Uma escolha de continuar crendo mesmo quando a emoção diz que é loucura. Uma escolha de continuar orando mesmo quando o silêncio parece resposta. Uma escolha de continuar crescendo mesmo quando cansa. Uma escolha de continuar confiando em mim mesmo quando o meu timing parece eterno demais para a pressa humana. Essa escolha não é fácil, eu sei. Não estou te pedindo o que é fácil, estou te pedindo o que é possível. E é possível porque não é na sua força, é na minha. A Bíblia diz que tudo posso naquele que me fortalece, e esse tudo inclui esperar quando o coração está cansado, inclui confiar quando a mente quer duvidar, inclui agir com fé quando as circunstâncias pedem reação de medo. Eu fortaleço quem me busca, e você me buscou hoje. Ao abrir esse vídeo, ao ouvir até aqui, você me buscou, e eu estou aqui. Estou te fortalecendo agora mesmo, nesse exato momento enquanto você ouve essas palavras. Estou colocando dentro de você algo que vai além da emoção que você sente agora. Estou colocando uma certeza, uma firmeza, um alicerce que vai sustentar a sua fé nos dias em que a espera apertar mais forte. Guarda no coração o que dissemos hoje. Guarda o reencontro como realidade, não como sonho. Guarda a promessa como certeza, não como possibilidade. Guarda o processo como preparação, não como punição. E guarda acima de tudo essa verdade. Eu te amo, amo essa pessoa. E o amor de Deus não abandona, não esquece, não falha.
O reencontro está escrito no livro da sua vida, escrito com a tinta do amor eterno de um pai que não comete erros. E o que está escrito por mim, nenhuma força do céu, da terra ou do inferno apaga. Acredite, espere, confie e prepare-se para a história mais linda que você já viveu, porque ela está chegando. Se você chegou até aqui, sabe que não é fácil lidar com os desafios financeiros, mas quero que saiba que há uma solução ao seu alcance. O 21 dias de provisão e paz financeira com Deus é mais do que um livro. É um passo a passo para colocar sua vida financeira no rumo certo. São 21 dias de estratégias práticas e eficazes para trazer paz e prosperidade para a sua vida. Não perca essa chance de mudar sua realidade. Aproveite que a edição limitada está disponível no comentário fixado. Corre lá e garanta a sua. Escreva nos comentários: eu recebo o reencontro que Deus escreveu para mim.